Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Já vão deixando aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo, se inscrevam se estão aqui pela primeira vez, acione o sininho das notificações para receberem sempre as novidades que estamos colocando aqui. Vamos hoje fazer um vídeo dentro daquele padrão que falamos anteriormente, dos fatos bizarros, mas hoje, na verdade, sobre curiosidades, no estilo Você Sabia? Já bem batido, mas sempre alguma curiosidade é bem-vinda sobre aquelas pessoas que não sabiam de certas coisas. E vamos começar hoje falando sobre fatos pitorescos, fatos curiosos, fatos muito interessantes sobre a Grécia Antiga. Já falamos a respeito da Grécia Antiga em outro vídeo, vamos deixar o card aqui, caso vocês tenham curiosidade de saber alguma coisa sobre a história da Grécia na Antiguidade. E vamos ver hoje algumas coisas curiosas sobre essa civilização que encanta o mundo até hoje. Então me acompanhe e veja essa história. A Grécia é um país que provoca admiração uma série de pessoas pelas suas grandes obras de arte, pelo seu legado cultural, científico, que vem desde a antiguidade, e principalmente por terem sido os gregos os criadores de uma série de coisas que nós ainda usufruímos nos dias de hoje, como a filosofia, a democracia, a noção de cidadania e outras coisas. Mas, para início de conversa, temos que saber que não havia na antiguidade um país chamado Grécia. Isso é um termo atual que nós utilizamos aqui. O território grego era totalmente dividido em várias cidades-estado, a chamada polis, unidade política, que constituía cada uma dessas cidades como um verdadeiro país, com a sua evolução própria, os seus costumes próprios, unidos apenas pela língua e pela mitologia, porque uma coisa curiosa, não havia um termo no vocabulário grego da antiguidade para designar religião. Eles não utilizavam essa palavra. Então, os mitos gregos, famosos mitos gregos, os deuses do Olimpo e outros, eram designados tão somente pelo termo de mitologia, que era inclusive estudada dentro da história, ou a história dentro da mitologia até, porque muitos dos fatos ocorridos na história grega eram acreditados como tendo sido influenciados pelos deuses. Basta a gente lembrar da Ilíada, o famoso poema de Homero, que trata da guerra de Troia, Ilion, como era chamada pelos gregos, é o nome Ilíada, em que os deuses gregos, os deuses do Olimpo, se dividiram, uns apoiando os gregos e outros apoiando os troianos. Então, eles achavam que os deuses continuamente se intrometiam na vida dos mortais. E, inclusive, podiam se apaixonar por seres humanos, gerando daí os famosos heróis, que os gregos também cultuavam, como Hércules, o original grego chama de Heracles, Perseu, os dois filhos de Zeus, principal deus do Olimpo, e uma série de outros heróis que eram considerados semideuses, porque tinham um pai ou uma mãe entre os deuses e um pai ou uma mãe entre os mortais comuns. A Grécia Antiga, então, era um local que considerava o seu território com o nome de Hélade. Você usava o termo Grécia, você usou o termo Grécia na antiguidade, não existia. As cidades-estado gregas eram autônomas entre si, não tinham união entre elas. Isso talvez tenha sido, inclusive, uma das principais causas para o fim do poderio dessas cidades-estado. As principais, as mais famosas, Atenas e Esparta, que foram as duas que se desentenderam e levaram à famosa Guerra do Peloponeso, depois das guerras greco-pérsicas, enfrentaram o exército dos persas. Foi alvo aí de um filme
um tempo atrás, meio despropositado em relação à história contada, mas não tinha nada de histórico a não ser o próprio fato desenrolado no famoso desfiladeiro das Termópilas, em que Leônidas e outros soldados espartanos conseguiram segurar um bom tempo o exército persa até que as demais cidades-estado gregas pudessem se organizar. Os gregos antigos admiravam muito os esportes, que é conhecido por várias pessoas. Vale lembrar que foram eles que criaram os famosos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, que eram competições em homenagem principalmente a Zeus Olímpico, realizadas na cidade de Olímpia. Um mês antes das competições, cessavam-se as guerras. O objetivo de todos se prepararem de forma correta para o evento. Era o feriado mais esperado pelos gregos, porque aquilo ali reunia praticamente todas as cidades-estado e os atletas vencedores ganhavam tão somente uma coroa de louro. Mas eram considerados quase como semideuses, heróis do esporte. Nos tempos atuais, as Olimpíadas foram recriadas pelo Barão de Coubertin, e a primeira Olimpíada dos tempos modernos foi realizada exatamente em Atenas, capital da Grécia. E, curiosamente, a única competição vencida pelos atletas gregos foi a nova competição da chamada maratona, criada pelo Barão de Coubertin, não existia lá na antiguidade, rememorando o famoso episódio do soldado que teria corrido da planície de Maratona até Atenas a fim de comunicar uma vitória que haviam obtido. Inclusive, um fato curioso também a respeito disso é que utilizavam atletas olímpicos, nessa antiga, para servirem de mensageiros durante as guerras, porque corriam, obviamente, mais rápido que os demais. Os gregos antigos construíam templos em locais mais elevados, em montanhas, como o famoso templo da deusa Palas Atena, protetora da cidade de mesmo nome, a famosa Acrópole de Atenas. Isso com dupla serventia, pois acreditavam que ficavam-se mais próximos dos deuses, e também servia o local como observatório para eventualidades, chegada de inimigos. O teatro, por sua vez, também uma invenção dos gregos, para quem não sabe, foi um dos mais comuns dos entretenimentos das cidades gregas, principalmente em Atenas. A comédia e a tragédia eram os gêneros mais representados. Existem várias peças de teatrólogos gregos, ensinados até os dias de hoje, Sófocles, Ésquilo, inclusive a famosa história de Édipo, aquela que fala a respeito da esfinge, sendo transformada numa peça de teatro da antiguidade, uma tragédia grega. 2 das 7 maravilhas do mundo antigo, aquelas famosas maravilhas lá do mundo antigo, das quais apenas as pirâmides do Egito sobreviveram, mas 2 delas foram construídas na Grécia. Uma, a estátua de Zeus, olímpico, construída por volta do século V a.C., e outra, o Colosso de Rhodes, por volta do século III a.C., que ficava na ilha de mesmo nome. As duas, infelizmente, não sobreviveram ao tempo, nada resta mais a respeito delas. Os gregos antigos também costumavam consultar as famosas pitonisas para saberem do futuro. Esse nome vem de uma crença de que o deus Apolo, o deus da luz, deus da adivinhação, teria matado uma serpente gigantesca chamada Piton. E daí, aquelas que se dedicavam à adivinhação, as mulheres se dedicavam à adivinhação, e em memória a este fato, tomaram o nome de pitonisas, porque elas falavam sobre a inspiração, em alguns casos, de Apolo, que era o deus protetor, exatamente, da adivinhação. Essas mulheres, sacerdotisas, através de alguns rituais, faziam profecias, costumavam revelar o futuro das pessoas, sendo que o oráculo mais famoso da Grécia Antiga foi o oráculo de Delfos, essa ilha. Agora, uma coisa interessante, deixando de lado a questão mitológica, partindo para a questão histórica propriamente dito. A palavra idiota hoje em dia é considerada como uma ofensa,
Mas o idiota na Grécia Antiga era uma palavra utilizada para designar aqueles que deixavam de votar por 3 vezes consecutivas. A política, da mesma forma que a cidadania, nasceram na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Votar era um meio de um cidadão comum fazer valer as suas ideias a respeito de como deveria ser a organização, a administração das cidades. Lembrando que a democracia ateniense era muito restrita ainda, por os criadores, mas era restrita a 10% da população. Somente maiores de idade, homens nascidos de pai e mãe ateniense tinham direito de voz e voto na Assembleia, na Eclésia Popular. Era uma democracia direta, não se elegiam representantes. Aqueles que não demonstravam interesse ou engajamento na política eram chamados de idiotas, palavra que significa uma pessoa leiga em grego. Agora, um detalhe interessante também é como que 2 jovens enamorados se declaravam na Grécia Antiga. Havia um costume de jogar maçãs naquela pessoa na qual se mostrava interesse. Caso a pessoa, atingida pela maçã, apanhasse a fruta, significava que ela aceitava aquele pedido, que é de namoro, né? Nem sei se ainda existe tal coisa hoje em dia, pedido de namoro, com tantas mudanças no tempo. Mas na Grécia Antiga bastava jogar uma maçã, e se a pessoa pegasse a maçã, tudo já estava arrumado. E algo também muito interessante é a questão de um brinquedinho que um tempo atrás, né, hoje infelizmente não tão mais usual entre as crianças, que preferem mais esses brinquedos eletrônicos, joguinhos e outras coisas. O ioiô foi uma invenção dos gregos antigos, para quem não sabe. A primeira menção a este brinquedo data do ano de 440 a.C. Os primeiros modelos eram feitos de um disco. Quando as crianças ficavam maiores de idade, ofereciam os seus ioiôs a determinados deuses. Era uma tradição que seguiam. Essas, então, são algumas das curiosidades. E tem muitas outras que vocês encontram em vários sites aí pela internet, falando sobre fatos curiosos da Grécia Antiga. Se você gostou de saber a respeito disso, deixa aqui nos comentários o que achou, se sabia alguma dessas curiosidades que falamos aqui, o que foi novidade para vocês e que sugestão vocês podem dar para um outro vídeo nesse mesmo estilo. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.